Gente, olha, eu adoraria começar esse ano de 2017, né, com, sei lá, uma boa notícia, com uma coisa boa, mas infelizmente essa tragédia em Campinas aí tem concentrado boa parte da nossa atenção. Para quem não sabe, o que aconteceu? Um homem armado e portando explosivos invadiu uma casa na cidade, onde um grupo de amigos e familiares comemorava ali a passagem do ano e matou a tiros a ex-mulher, o filho de apenas 8 anos e mais 10 pessoas. Depois da chacina, ele tirou a própria vida. Ellen, vamos lá. O assassino... Bom dia, antes de mais nada. Feliz 2017 pra você. Buenas. Botamos fé nesse ano que começa, porque a gente é otimista, mas essa notícia aqui já entristece esse começo de 2017, quando o assassino Sidney Ramis de Araújo enviou mensagens antes de cometer o crime, nas quais ele fazia ameaça, explicava o seu plano premeditando, né, o que viria a acontecer. Quais são os detalhes, o que tem de novidade nisso? Se é que tem alguma novidade, Ellen? É um crime premeditado, né? A importância dessas cartas, dessas mensagens que ele escreveu endereçada ao filho, à ex-namorada, é mostrar que foi realmente premeditado este crime. Ponto. Aí daí pra frente, daí a divulgação dessas mensagens, e a gente até conversava antes de entrar no ar, eu questiono inclusive o quanto se deve ou não divulgar a mensagem de uma pessoa que, antes de mais nada, é uma pessoa doente, né? Uma pessoa que tem sérios problemas e que a gente está numa sociedade que é doente, e que mensagens como a dele devem, infelizmente, reverberam e muito, né? As doenças, as coisas que ele escreve ali acabam reverberando. Com certeza, muita gente que leu essa mensagem, em algum ponto, pode até, numa mente doente, concordar com coisas que ele escreveu ali. Mas a gente tem que lembrar em todo ponto que, gente, nós estamos falando de uma pessoa que tem uma doença, uma pessoa que premeditou um crime, que matou 12 pessoas, depois se matou, né? Matou o próprio filho, matou a ex-mulher, a mãe do filho, e matou outras 10 pessoas ali. Ele, então, tratou de premeditar esse crime. Ele disse: eu vou levar essa mulher, que ele usa um termo terrível para se referir à mãe do filho, né? Ele diz que ela é uma vadia e que todas as outras e que muitas outras o são. Ele trata as mulheres dessa forma, porque ela teria tentado afastá-lo do filho, do convívio com o filho. Ele mostra uma revolta nessa tentativa de afastamento, e aí a gente vê que no processo judicial há toda uma questão muito delicada, porque ela o acusa de ter abusado sexualmente do filho. A justiça entendeu que não tinha provas firmes para dizer sobre este abuso. No entanto, havia realmente uma situação muito conflituosa, porque a justiça autoriza ali a visita dele sob supervisão. Ele só podia visitar o filho em domingos alternados, das 9 ao meio-dia, na casa dela, com ela por perto. Só poderia buscá-lo na escola, quem poderia buscar na escola a criança é ela. A criança relatava às professoras que odiava o pai e que tinha o intuito de matá-lo quando crescesse, matar o pai quando crescesse. Quer dizer, havia realmente uma situação muito conflituosa dentro dessa família, que a gente não tem como saber, a gente não tem como julgar que situação é essa, né? Todos esses relatos vieram à tona após essa tragédia, que professoras da criança percebiam, que vieram a relatar, que no processo judicial, né, os jornalistas foram lá cavocar e começaram a perceber que haviam esses relatos. Então a gente está falando aqui de uma família cuja relação é muito doentia, né? Então a gente tem que levar tudo isso em consideração quando a gente está falando desse caso e não dar mais voz a essa situação que já é demasiado triste. Uma situação, uma virada de ano, numa festa de família, ele chega lá e mata a mãe do filho, o filho, a avó, todas as outras pessoas que estavam ali festejando, e dá fim à própria vida e escreve coisas absurdas que não dá pra gente dar o mínimo crédito, porque a gente tá falando de uma mente que realmente é uma mente muito perturbada. O que dá pra gente pensar é o alerta. Quando uma pessoa começa a dar esses sinais de alerta, eu acho que aí é que a gente tem que pensar, quer dizer, a pessoa começa a dar o mínimo sinal de violência, o mínimo discurso de violência, né? De justiçamento, é isso mesmo, a gente tem que fazer justiça com as próprias mãos.
a gente tem que começar a ligar o cri-cri. Não é... Eu lembro que na semana passada a gente teve uma discussão muito grande, né? E eu disse, olha, eu acho que a gente tem que pensar quando defende que os caras que mataram esse cara lá no metrô tem que pagar do mesmo jeito. Não, não é do mesmo jeito. Tem que pagar conforme... Tem que pagar, óbvio. Mas conforme a justiça prevê. Por quê? Porque é isso, né? O justiçamento, ao fim e ao cabo, nos leva a uma violência muito radicalizada. O comentário do portal é aquela violência que passa do humano, né? É uma mente doentia que levou a uma tragédia como essa, e na carta ele coloca e expõe toda a revolta pela privação em ver um filho. A carta dele é um comentário de portal, assustador. Né? A carta dele é aquele comentário de política, portal, é aquele comentário de YouTube. Exato. Então, assim, por isso que é muito preocupante, gente. E aí as pessoas gostam muito de levar a coisa pro raso, pro senso comum, né? Ele diz na carta, não, porque no presídio vai ter direitos humanos. Gente, direitos humanos não defende bandido. Direitos humanos defende que todo mundo pague a sua conta conforme é previsto na justiça. Nem mais, nem menos, né? Não, e pague exatamente daquele jeito. Você é privado de liberdade, agora você não tem que... não é uma carnificina. Por quê? Porque quando a gente passa desse limite, quando a gente deixa de enxergar o outro como humano, começa a ser doente, começa a dar margem para esse tipo de coisa. Então o discurso dessa pessoa, quando você lê aquela carta, se você em algum ponto se identifica, liga o alerta, né? Liga o alerta, porque isso é um discurso doente, isso é um discurso triste, que no extremo leva a isso. E aí, no contraponto, eu quero trazer um documentário que eu assisti no fim de semana e deixar de dica para as pessoas, que é bem interessante, tem na Netflix, se chama The Altruism Revolution, a Revolução do Altruísmo, que é um documentário baseado em estudos super novos, assim, científicos, que fala que a cooperação e o altruísmo é que estão na essência do ser humano, e não a disputa. É bem interessante, é uma outra forma da gente enxergar o mundo. A gente está vendo um mundo muito competitivo, um mundo muito destrutivo, então é uma outra forma de olhar esse mundo. Eu acho que é mais interessante, e a gente fala tanto de coisa ruim, começar o ano olhando o mundo de um outro jeito, assim, porque é muito triste você ver esse discurso propagado e elevado à prática dessa forma, né? Vamos lá.